Olá! O vídeo dessa semana eu vou falar sobre labirintite, ainda dando sequência àquela série de olhar as doenças que somos acometidos, né, como uma possibilidade de transformação dentro da leitura da psicossomática, que entende que a doença é um pedido de socorro, né, é um pedido de transformação. Então hoje eu vou falar sobre a labirintite e eu vou usar a leitura deste livro aqui, que é o livro da Cristina Cairo. Eu acho que ele tá bem legal. O primeiro parágrafo, eu vou ler apenas o primeiro parágrafo e depois eu vou destrinchando aqui e explicando o que ela quer dizer com esse primeiro parágrafo, tá bem? Então, a labirintite significa pensamentos atrapalhados, nervosismo reprimido, o efeito de um golpe emocional, a necessidade de liberdade para pensar e agir, a sensação de falta de amor, sentimento de solidão, dificuldade para expressar-se, estar tonto com tantos problemas emocionais, sentir-se desamparado e teimar em continuar tentando pelos velhos caminhos que nunca deram certo. Bom, o desafio da pessoa com labirintite é ouvir para dentro. O desafio então é dar voz àquela voz interna que só a pessoa muitas vezes ouve. Então o desafio é apresentar-se. Esse é o desafio da pessoa com labirintite. E quando vem uma crise de labirintite, é claro que a gente diz, né, e é real, que existem alguns fatores externos que realmente podem provocar. E aí vou dizer até alguns, né, dentro do que eu estudei ali, que é muito falado. A questão de muito açúcar, café, chocolate, frituras, pouco tempo de sono ou noites de sono mal dormido, constante contato com situação de estresse e sedentarismo. Tudo que eu fui lendo, esse quadro é o que mais toda a literatura acabava colocando. Então, uma pessoa, né, que tem a labirintite, e aí se ela faz uso excessivo dessa, ou, né, excessivo ou não, dessas questões que eu acabei de dizer, e teve uma situação de estresse, né, ou ouviu algo que ela não queria ouvir, ou ela, quando ouviu aquilo, ela não quer obedecer ou se submeter, ou ela não consegue assimilar aquilo que ouviu, é possível que essa pessoa tenha uma crise de labirintite. Portanto, o desafio da pessoa com labirintite é achar um caminho diferente para resolver algumas questões que lá dentro ela sente, mas que muitas vezes ela não consegue expressar-se, porque geralmente são situações já passadas, já de um bom tempo, né? Geralmente não são situações aqui deste presente. E aí, esmiuçando um pouquinho esse parágrafo ali que eu li. Geralmente, a pessoa com labirintite, ela tem uma tendência a pensar e a sentir muitas coisas e ela acessa muitos pensamentos e aquilo fica muitas vezes desorganizado. E diante dessa desorganização de pensamentos, ela tem um aumento da ansiedade e de medo, o que acaba contribuindo também para os sinais da labirintite. Também são pessoas que têm uma tendência a ter os pensamentos reprimidos, como eu falei, sentem coisas, mas não conseguem se expressar. Então elas ficam ali naquela ruminação mental, elas não expressam. E esse ruminar também faz, né, colabora para que passem mal. Então pessoas também que vivem uma vida de muito estresse, né, de constante pressão, um pressionamento de cobranças rotineiro, isso também pode levar a pessoa a ter os sintomas da labirintite. As pessoas quando entram em crise da labirintite, geralmente elas tiveram acesso a alguma coisa, alguma situação, algum sentimento que elas têm em sua vivência sentido como um golpe emocional. Este golpe emocional pode ser na família, pode ser uma perda de um emprego, pode ser situações que talvez até mesmo para os outros isso não seja golpe emocional, mas para essa pessoa isso é um golpe. O que é um golpe? É algo que afeta profundamente essa pessoa e ela se sente de mãos atadas, presa, incapaz de realizar aquilo.
E por isso que também acompanha a labirintite, há uma tendência de serem pessoas que têm uma tendência a sentirem-se não valorizadas, inferiorizadas, desamparadas, incompreendidas. Experimentam muitas vezes um sentimento de solidão, né? Porque não conseguem expressar-se, sabem o que estão sentindo, mas muitas vezes não conseguem expressar-se e achar um caminho, né, de soltura daquilo. Então, o desafio para a pessoa com labirintite é justamente conseguir equilibrar a voz interna com a voz externa. Aprender a assertividade para se expressar naquilo que sente como importante. O que faz a pessoa entrar em crise é quando justamente ela não consegue se expressar e aí ela bloqueia, porque aquilo que eu ouvi, eu não gostei, eu não sei o que fazer, pum, labirintite vem, né? E aí a pessoa realmente acaba saindo ali de cena e acaba muitas vezes não resolvendo aquela questão. Então, o desafio, né, é achar um caminho diferente para aquelas questões que muitas vezes já são antigas, que são probleminhas antigos. Então eu tenho que achar um caminho, uma estratégia, uma maneira de resolver aquilo. E eu vou daí pegar aqui perguntinhas deste livro. Tem acho que 3 perguntinhas que eu quero aqui deixar, que eu acho que ajuda também nesse processo da gente refletir sobre a labirintite. A primeira pergunta que uma pessoa com labirintite pode se fazer é: como posso abandonar-me à dança da vida? Isto é, como é que eu posso incorporar-me à vida? Como é que eu posso fluir com a vida? Ou seja, diante disso que está difícil para mim, como é que eu posso ir lidando com isso, né? Fluindo com isso. Uma outra pergunta: por que eu não quero ouvir o que a minha voz interna quer dizer? Quais seriam as implicações para mim se eu ouvir aquilo que a minha voz interna diz, que muitas vezes não está em sintonia com aquilo que eu ouço externo? Então, o que eu não quero ouvir nessa minha voz interna e que está às vezes em choque com aquilo que eu ouço fora? E uma última perguntinha: o que eu não posso mais usar para meu caminho de vida e de que eu preciso me desfazer rapidamente? Então, o que é que eu estou precisando? Que postura que eu estou precisando me desfazer, transformar, adequar? Então, os sintomas da labirintite, né, como a labirintite, na verdade, nós temos no labirinto um líquido, a grosso modo falando, e aí tem os cristais. E esses cristais, eles ficam fluindo. Por isso que o sedentarismo é uma das questões que acaba atingindo, né, a pessoa com labirintite, porque esses cristais não estão em movimento, então eles ficam em desequilíbrio. Então, assim, o que eu estou precisando movimentar na minha vida? Qual é a forma de eu lidar com isso? Qual é o caminho que eu preciso tomar para que essas crises de labirintite não precisem mais vir e me atormentar e tirar, né? E realmente porque passa muito mal, é uma sensação muito ruim. Então eu deixo aí essas perguntas, ouça esse vídeo mais vezes e vá fazendo essas perguntinhas, ou escreva no papel e vá fazendo essas perguntinhas para você. Lembrando que a gente sempre precisa olhar para o nosso quadro amorosamente. Se essa doença está aí, se esse sintoma está aí, é porque ele está trazendo um pedido criativo de transformação. Então, se você tem labirintite, tenta ver qual é a situação que me incomoda sempre. Quando eu acabei de ter uma crise de labirintite, qual era o assunto que eu tratei? E qual seria o caminho para eu lidar com isso? Né? Quais seriam as minhas dificuldades? O que é difícil de ouvir e o que eu gostaria de falar? Então, deixo aí essas reflexões. Se você gostou desse vídeo, curte. E se você conhece alguém que tem labirintite, partilhe esse vídeo. Um beijo a todos, uma boa semana. Até mais!